Olá, sobre residências feitas de container. É perfeitamente possível fazer residências de container e elas podem ser eficientes e econômicas. Mas isso não significa que vai ser econômica no seu caso específico, não significa que vai ser o ideal, não significa que você deve sair procurando container para comprar. Ok? Por que eu falo isso? Porque apesar, depois eu vou falar na parte estrutural mesmo, antes eu quero tirar algumas ideias que muitas pessoas têm. Tá? A primeira coisa é o seguinte: o container ele é basicamente um método de carregar coisas. Okay? Esse é o objetivo dele. Ele vai ter chapas laterais, ele vai ter chapa em cima, mas são chapas metálicas. Simples, não tem isolamento, não tem nada para isolar acústico ou térmico, e ele não tende a ser um local naturalmente confortável. Okay? Então, se você pensar, uma alvenaria vai custar tanto, o container vai custar tanto, ele é mais barato. Não necessariamente, porque se for feita uma casa de container, vai ter que ser feito um revestimento em lã de rocha ou em algum outro sistema equivalente, né, que tenha uma capacidade termoacústica e geralmente mais uma chapa intermediária ali, que pode ser até uma madeirite, alguma coisa assim, tá? Pode ser um gesso acartonado, pode ser algum outro elemento de vedação. Então se coloca uma chapa, uma lã intermediária e outra chapa ou alguma ideia similar. Entendido? Segunda questão é a seguinte: um container ele é fabricado com dimensões padrão, ok? Como base, um container vai ter 8 pés de largura, 8 pés de altura e 20 ou 40 pés de comprimento. Como a gente trabalha em metros geralmente no Brasil, a gente vai falar que a gente tem o container 2,40 por 2,40 por 6 ou 12 metros, ok? Então, a gente tem que entender uma coisa, que eu vou fazer um container lá, eu quero fazer uma sala grande. Não vai funcionar. Okay? O container ele é feito para 2,40 por 6. Dá para sair cortando a parede para tudo que é lado para fazer uma sala grande? Sim, dá. Tá? Mas a gente tem que entender uma questão aqui. Tá? Assim como na engenharia como um todo, na construção de container a gente vai seguir uma regra específica, que se chama o quê? Sempre dá, mas geralmente não é eficiente. E a questão é quanto custa para fazer isso. Entendido? Porque novamente entra a questão. O container ele pode ser feito e ele tende a ser utilizado com economia quando é respeitado aí o tamanho dele. Ok? Então, se a gente começar a respeitar, eu quero fazer uma sala de 4 de largura, vai começar a ficar mais caro. Entendido essa questão? Sabendo isso aqui, então, vamos dar uma olhada em como que funciona a base de um container. Beleza? Tá? O que a gente vai ter aqui é o seguinte: a gente vai ter um esqueleto, né, um quadrado aqui, certo? Que vai ser composto de chapas laterais. Então as duas laterais são chapas fechadas, ok? O fundo tem uma chapa fechada, ok? Tem uma cobertura que é uma chapa bem mais fina geralmente, ok? Tem a frente, que são duas portas que se abrem para os dois lados, e tem o piso, ok? Nesse piso, agora uma demonstração um pouco mais completa, o que a gente vai ter? Tá? Geralmente o que vai acontecer aqui é o seguinte: vai ter o telhado, né? Uma chapa mais fina, tá? Lembrando que tem um esqueleto no entorno, então o nosso container vai ter um quadrado, né, como se fosse a parte externa dele, né, um contorno dele, onde a gente tem realmente a estrutura, certo? E na parte digamos, basicamente do piso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aberturas para levantar ele, certo? E a gente vai ter o piso em si dele, né, sendo feito várias vigotas, né, vários perfis metálicos, né, geralmente dobrados, de pequena espessura para economia, ok? E geralmente colocado por cima ou madeira ou madeirite. Entendido? Esse é o nosso piso base do container, ok? Algumas outras informações necessárias é que essas chapas laterais ficam totalmente fechadas como base, porque elas que vão dar uma integridade estrutural, né, na peça, ok? A gente vai ter alguns buracos de ventilação, principalmente em containers maiores, mas é só para evitar mofo, evitar coisas assim em um container. Entendido? E também uma outra questão que a gente tem é que, como o container ele tem o esqueleto dele na parte extrema da estrutura, ele é feito para suportar todas as cargas pela extremidade. Entendido? Tá? E agora, mais novamente, um exemplo mais detalhado, com mais detalhes ainda de um container. Ok? Tá? Mas o princípio é similar, a gente tem o esqueleto dele, ok? As chapas e realmente digamos, ali o fundo, né, o piso ali de madeirite. Entendido essa questão? Bom, agora a próxima questão aqui é o seguinte: containers não são padronizados, ok? O container foi desenvolvido na metade do século XX e
apesar de ter dimensões padrão, por quê? Porque um container tem que caber em cima do outro, o que vai acontecer é que diferentes fabricantes de container vão buscar maneiras melhores, mais econômicas para fabricar o mesmo container, ok? Então não existe, esse é o processo padrão do container, essa chapa tem essa dobra com essa espessura e tudo mais. Não, tá? Um container tem que ter as dimensões que a gente pede, mas tirando isso, pode ser de qualquer jeito, ok? Então aqui um exemplo, tá? Um formato muito comum da parede é basicamente similar de uma telha, ok? Mas não é o único formato. Uma outra maneira é através de sanduíche, ou seja, é a telha em si com duas chapas nas duas extremidades, né, prendendo essa telha intermediária e deixando um perfil de parede reta, ok? Ele pode ter enrijecedores, ok? Que é tipo uma cartola que vai sendo encaixada a cada certa distância de uma chapa lisa, ok? Ele pode ter outros tipos de enrijecedores, um enrijecedor em J, por exemplo, ok? Uma chapa apenas de enrijecedor, ok? Tem vários outros formatos, né? A questão aqui é o seguinte, que dependendo do caso vai ser mais eficiente um ou outro, e muitas vezes os fabricantes vão usar esses formatos mais complexos que gastariam um comprimento maior de chapa em troca de uma espessura de chapa menor. Okay? Geralmente as paredes de um container vão ficar entre 1,5 ou 2 milímetros de aço naval, ou aço de alta resistência à corrosão, que pode se chamar de Corten, pode se chamar de aço Core 420, ou a qualquer outro nome específico relacionado a aço com adição de cobre. Okay? Essa adição de cobre, justamente porque o container é feito para ser transportado pelo mar. Entendido essa questão? E aqui entra uma questão que muitas pessoas não se tocam, muitos arquitetos que acham que vão inovar, infelizmente não se tocam, ou muitos clientes que acham que vão economizar, também não se tocam. Que é o quê? Um container foi feito para transportar coisas pelo mar. Por que motivos alguém venderia um container? Por que motivos, principalmente, venderia um container usado por um valor abaixo da quantidade de aço que ele tem? Porque se você pensar num container, a gente tem uma quantidade considerável de aço lá, então para vender ele, se vai comprar novo, vai ser um valor muito maior, que não vai compensar. Geralmente, estruturas são feitas de containers usados. E a questão é, onde que você vai encontrar um container usado? Em cidades portuárias, ok? Então, se você está morando, sei lá, no Mato Grosso, e você acha que vai fazer uma casa de container bem econômica, você está iludido, ok? Tá? Uma casa econômica de container é feito próximo de um porto, porque geralmente em um porto vai ter algum container lá que acabou sobrando de alguma viagem e tudo mais, que muitas vezes você vai conseguir comprar por um preço baixo. Ok? Essa que é a próxima questão de um container. Entendido? Bom, entendido isso aqui? Aqui uma outra ilustração de container, a gente consegue ver que são usados vários perfis diferentes no container, ok? E a principal questão que a gente tem aqui é o seguinte, tá? A gente tem a lateral do container, que tem uma rigidez, porque ela é feita dobrada, né? Não é feita uma chapa lisa, porque uma chapa lisa não teria resistência nenhuma na compressão. É feita uma chapa corrugada, mas ainda assim, a principal resistência de um container se dá pelas quinas. Por quê? Porque nas quinas, uma parede encontra a outra, o perfil é travado para os dois lados, e, além disso, a gente tem um perfil de reforço nas quinas, onde é juntado com base, né? Porque primeiro é feito o esqueleto e depois colocado as chapas preenchendo esse esqueleto na estrutura. Então, uma questão que a gente tem que entender é que um container sempre é suportado pelas quinas. Ele não é suportado em qualquer lugar, coloca a cabeça em qualquer lugar, não. Tá? Um container tem os pontos de alta resistência apenas nas quinas, ok? Tanto que você vai ver como é transportado um container, ele é transportado assim, ó. Vou sair em qualquer ponto. Não é assim que funciona, ok? Ele até tem pontos aqui, ó, intermediários aqui, ó, tem pontos aqui para ser colocado garfo, mas aí são colocados vários pontos para garfos, né, de uma empilhadeira, por exemplo. Ok? E geralmente isso aqui vai acontecer só em containers menores e muitas vezes até tem um limite de carga. Okay? Aqui a gente tem um exemplo de uma pequena abertura que não tende a enfraquecer muito o container. Ok? Tá? Essa é a primeira questão. Próxima questão aqui é o seguinte, mesmo exemplo aqui, ó, um container sendo levantado, dessa vez por cima, ok? Sempre içando pelas quinas, ok? E aqui um outro exemplo, novamente, agora com um guindaste móvel, ok? Que aqui não está sendo içado diretamente pelas quinas, mas eu tenho uma viga, ok? Que prende uma viga secundária, que novamente segura o container apenas pelas quinas, ok? Essa que é a nossa questão do container. Entendido essa questão? Agora, como que é o comportamento estrutural do container? Bom, visto numa planta baixa, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu vou ter um perfil aqui do container, né? Os perfis laterais, e eu vou ter várias, vou dizer aqui tem que ser até mais fino, tá? Mas eu vou ter várias vigotinhas secundárias aqui, ó, tá? Esse espaçamento vai variar dependendo do fabricante, geralmente vai ficar em torno de 60 centímetros ou 55, mas varia, ok? E daí vai, entre essas chapas aqui, vai ser colocado madeira ou madeirite nesse eixo.
Ok? Então aqui eu tenho basicamente a viga principal aqui, ó, tá? Que é a minha peça que vai ficar realmente suportando, digamos, vai pegar a carga principal. Aqui em cinza eu tenho minhas vigotas, né, ou vigas secundárias, ou que coisa que quiser chamar, aquelas peças que você vai ter uma do lado da outra, ok? E daí aqui em vermelho, tem o nosso caso é o nosso madeirite, ok? Madeirite aqui que vai vencer o vão entre uma vigota e outra. Entendido essa questão? Agora, lembra que eu falei que o container tem entre 6 e 12 metros? Pois é, tá? Essa viga principal, você vai pensar, bom, se tem um vão de 6 metros, eu teria que ter uma peça de 60 centímetros, tá? Talvez porque a carga é baixa, talvez menos, mas não muito menos que 30 centímetros. Mas, na prática, a gente tem muitas vezes perfis de 15 centímetros ou menos, passando tranquilamente. Como? Basicamente, isso aqui eu estou vendo como planta. Agora, isso aqui, só desenhar aqui, ó, tá? Mas isso aqui, ó, é minha planta, ok? Planta aqui, que eu vou ter a estrutura, ok? Planta abaixo da estrutura aqui, ó, é essa, tá? Planta abaixo da estrutura é isso aqui. Agora, como que é uma vista lateral do nosso container? Uma vista lateral do container é isso aqui, ó, tá? Eu vou ter um pilarzinho ali, um pilar ali nessa região, ok? Eu vou ter um outro pilar lá do outro lado, então tem um outro pilar lá do outro lado, tem uma viga para cá, tem uma viga aqui, certo? Tem um outro pilar lá do outro lado, e novamente tem uma viga aqui. Vamos imaginar que eles têm a mesma dimensão, tá? Vamos imaginar também que nesse caso, estou dizendo um container um pouco menor, mas assim um container de 6 metros, ok? Um container de 6 metros, ok? 6 metros aqui. Lembrando, né, que um container de 6 por 2,40, ele vai ter 14 metros quadrados, é uma casa bem pequena, ok? É muito pequena mesmo, tá? Mesmo container de 2,40 por 12, a gente está falando de uma casa relativamente pequena ainda e bem estreita, ok? Tá? Mas é uma questão aqui, tá? Bom, agora o que vai acontecer aqui é o seguinte, e dentro desse container, né, a gente tem que lembrar como que isso aqui suporta, porque a gente está falando de um vão de 6 metros, né, com uma carga aqui, ó, aplicada, distribuída como um todo, tem uma carga distribuída aqui, tá? A questão é, essa viga aqui, ó, tem capacidade de suportar 6 metros de carga? Não, ela não tem, tá? Não adianta, ela não é feita para isso. Até uma carga pequena ela vai suportar, né, mas ela não é feita em si para suportar um vão de 6 metros. E a pergunta é, como que um container, lembrando que o container é empilhado um em cima do outro e só se suporta pelas quinas, ok? Você tem que lembrar, o container só suporta pelas quinas. Então o que está acontecendo é que existe alguma mágica que está pegando essa carga aqui, ó, distribuída por todo o nosso container e mandando para esses pilares aqui, ó, tá? Tá mandando para esses pilares aqui, ó, porque depois, se for colocado em obra 9, digamos, um navio, 8 containers de altura, tem que ser suportado só pelas quinas. O que vai acontecer aqui é o seguinte, é basicamente um mecanismo de biela tirante, ok? Então a gente tem essas cargas aqui, ó, essa viga aqui, ó, ela iria deformar. Aplica tensão, aplica carga, gera uma deformação, isso é normal, ela teria uma flecha. Só que para ela deformar, ela teria que tensionar a minha chapa, ok? Então o que acontece na prática aqui é o seguinte, e esse que é o principal fator dentro de um container, que se eu tenho uma carga aqui, ó, o que vai acontecer é que ela vai ser basicamente tracionar a minha chapa aqui, ó, então eu vou ter uma tração na minha chapa, certo? Que aí vai mandar uma carga de compressão para os meus pilares, tanto aqui uma compressão dos meus pilares, né? E vai acabar comprimindo também aqui, né, a minha viga do topo, tá? A minha viga do topo, felizmente, está travada no outro eixo, pelo telhado, ok? Então, tudo são funções importantes de entender no nosso container, que é dessa maneira que ele funciona, beleza? Então, essa é uma questão do container, que é, nós temos a carga aplicada na nossa viga inferior, a parede suporta essas cargas, não é necessariamente a viga inferior, ela pode até distribuir numa área maior da parede, mas é a parede que suporta essas cargas, ok? Ela que gera tirantes, né? Tirantes que vão puxar até a parte de cima, que vão comprimir nossos pilares e vão comprimir a viga superior. Entendido essa questão? Agora, o problema que a gente tem no container é o seguinte, porque vamos voltar para uma planta baixa agora, tá? Desenha aqui a planta baixa do container, é muito comum que aconteça o seguinte, que, digamos, já que tem que aproveitar espaço, né? Não tem muito espaço no container, é só 2,40, deixa eu ter colocado, digamos, aqui vai ser colocado, sei lá, um banheiro, né? Então aqui é colocado o banheiro, né? Beleza, tem um banheiro pequenininho aqui, tá? É colocado também, digamos, lá do outro lado é colocado, sei lá, o quarto vai ser colocado aqui, né? Então aqui é o quarto, então ou também um quarto não muito grande, né? Não sei que seja um de 12 metros, mesmo princípio aqui, ó. E aqui fica a cozinha barra sala, né? Então essa é uma planta bem comum de ser feita de uma estrutura de container, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Para acessar digamos, do quarto para a cozinha, vai ser feita uma porta,
Temos aqui, tá? Porta aqui, tá? Mesma coisa aqui. Essas portas é tranquilo, elas vão ser tiradas, vão ser feitas da parede existente. Só que para acessar a cozinha ou sala, eu tenho que ter uma porta aqui, ó. O que acontece quando eu coloco uma porta aqui? Então, o que acontece é que antes eu tinha, digamos, imaginar que eu tenho uma carga aqui, ó, ela ia aplicar uma biela aqui, ó. Não tem mais como, pois é, não tem mais como isso acontecer, porque agora a biela vai ter que dar uma volta por aqui, ó. Ela tem que dar uma volta por aqui. O tirante vai ter que dar uma volta por aqui, não a biela, o tirante vai ter que dar uma volta por aqui, e provavelmente o que vai acontecer é que eu vou ter um tirante para cá, ok? E eu posso ter uma biela para cá, ok? E daí a minha chapa teria que suportar a compressão, que ela não foi feita para isso. Então, para resolver a situação, sempre que é colocado uma porta, eu tenho que ter um reforço para suportar essas cargas aqui, ok? Como que eu calculo esse reforço? Basicamente, eu vou ter que primeiro descobrir quais são as cargas dessa região aqui, ok? Eu tenho que descobrir como um todo quais são as cargas aplicadas nessa região aqui, ó. E, tendo isso, aí eu posso descobrir qual que é a tração que eu tenho aqui, ok? Baseado nessas cargas aqui, basicamente eu vou ter uma cortante aplicada na minha chapa que vai me dar quanto de carga eu tenho nessa região aqui. Ok? Que é como se fosse uma cortante de uma viga. É como se fosse um buraco numa viga. A diferença é que essa viga é uma gigante de uma viga, que vai ter uma parte inferior, uma parte superior, e a alma dela, né, o centro dela, é a minha chapa. Ok? E essa chapa, basicamente, vai funcionar como um perfil I corrugado. Se eu cortar ela, eu estou perdendo bastante da resistência cortante. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, um problema mais grave ainda que a gente pode falar é o quê? Que, manda para um arquiteto, ele faz qualquer coisa lá, depois sai cortando tudo e depois vê o que dá, ok? Então, o que acontece muitas vezes é colocado, sei lá, um janelão gigante, que vou colocar um janelão de, sei lá, uma porta, janela aqui, sei lá, de 2 metros de largura, 3 metros de largura, tá? Até o topo. E daí essa porta aqui, quando a gente vê na planta, né, essa porta aqui, ó, vai acontecer o quê? Ela vai estar assim na planta, ok? Onde você basicamente estragou todo o comportamento estrutural dessa peça, ok? E aqui vai ter que ser feito reforços pesados, por quê? Porque aqui a minha estrutura deixou de funcionar como realmente uma viga I transformada em container e começou a funcionar meio que como uma viga de Vierendeel, ok? Tem um vídeo no canal sobre Vierendeel. Basicamente é o cálculo que a gente faz sempre que a gente vai ter tipo um prédio com vento, é o mesmo princípio aqui que vai acontecer, só que para cargas gravitacionais, tá? Baseado na cortante que tem nessa seção aqui, ó, a gente vai ter uma carga na estrutura e claro, né, essa viga aqui de baixo e essa viga aqui de cima vão ter que sofrer um momento flutor local até chegar na região onde tem a chapa, beleza? Então isso é um problema grave que a gente pode ter na estrutura, que é colocar janelão grande, tudo mais grande, ou abrir um buraco para fazer um quarto, uma sala ali, sala especial, 4,80 de largura, que pode piorar. Entendido essa questão? Tá? Outra questão que pode acontecer também, tá? Isso também, a gente começa a falar, né? Coloca um arquiteto, tipo, coloca ali um container, fala, eu quero fazer uma coisa de container na mão do arquiteto, e o engenheiro não cuida, o arquiteto vai lá e vai fazer maluquice. Ok? Então ele vai falar, container é uma mágica que fica em cima em pé do outro, ok? Muitas vezes você vê plantas, já vi várias aqui, ó, que tipo, o container do terra é assim e o container de cima é assim, tá? E isso aqui não pode ser suportado dessa maneira, ok? Por dois motivos. Motivo número 1, porque vamos desenhar aqui o seguinte, tá? O container de baixo está em verde, o container de cima está em vermelho, ok? Tá? O container de baixo, onde que estão os pontos de resistência dele? Os pontos de resistência desse container aqui, ó, vão estar basicamente, aqui eu tenho ponto de resistência, aqui, aqui e aqui. Só nas quinas eu tenho pontos de resistência. Pontos de resistência, no caso, certo? Então, não é qualquer lugar, não. É nesses pontos aqui, tá? E os pontos desse aqui, ó, vão estar basicamente aqui, aqui, aqui e aqui. É como se no térreo tivesse esses 4 pilares, um monte de vigas aqui, ó, e dentro da cobertura tivesse essas vigas aqui e só 4 pilares naquela ponta. Não faz o menor sentido isso aqui. Tá? Então, o que tem que acontecer num caso desse, primeira coisa é calcular toda a estrutura de cima e daí o mecanismo desse container vermelho modifica totalmente. Primeira coisa que tem que fazer é que vou ter que colocar pilares aqui, ó, nessas duas posições. Ok? Essa é a primeira questão, tá? Quando eu vou desenhar basicamente o modelo desse container aqui em vermelho, o que vai acontecer tá aqui o seguinte, ó, eu vou ter esse container aqui em vermelho, beleza, tá? Ele vai ter, então, uma carga distribuída novamente nele, então desenhar aqui uma carga distribuída nele, beleza, tá aqui nossa carga distribuída, ok? Só que agora, esse container aqui, ó, ele vai ter um poste aqui, de um pilar aqui, né? Um pilar aqui, certo? Um pilar aqui e um pilar aqui. Eu tenho que colocar esses pontos de reforço, ok? E o que vai acontecer aqui, ó, eu ainda tenho uma viga aqui em cima e eu ainda tenho uma viga aqui embaixo,
ok? Tá? O que vai acontecer em seguida também é que essa peça aqui, ó, agora vai gerar uma biela para cá. E essa peça aqui vai gerar uma biela para cá, ó, vai puxar para esses pontos aqui. E daí o que vai acontecer aqui, ó, é o seguinte, vai dar uma compressão aqui na base, como se fosse um balanço, compressão na base, tração no topo, ok? É o mesmo princípio aqui também. Entendido? E daí vai ser aplicada uma carga nessa região aqui, ó, que eu vou ter uma carga de compressão nessas peças aqui, ó, que vai ter que ser mandada para aquele outro nosso container em verde. Ok? Então, nosso container em verde vai estar aqui, beleza? Tá? Esse container em verde, novamente, ele também vai ter uma biela aqui, certo? Uma biela aqui que vai ter uma peça específica ali para suportar, né? Vai ter que ter um pilar aqui para suportar, um pilar aqui para suportar. Ok? E daí a base da minha estrutura tem que estar aqui. Tá? Eu tenho que ter uma base, né, de usar a minha fundação aqui, ó, vai ter que estar nessa região aqui. Porque se não tiver, novamente vai gerar um mecanismo de carga local, com bielas de ali, para funcionar a estrutura como um todo. Ok? Todas as questões específicas do cálculo do container. Ok? Só que, claro, tem uma pequena questão. Não tem como seguir um padrão de cálculo de container. Por qual motivo? Porque o cálculo do container, assim, não tem um padrão para como calcula, sei lá, uma peça concreta armada, vai depender de cada caso, ok? O mesmo vai valer aqui, ó, no caso de um container. Vai depender de onde está sendo feita a abertura, qual o tamanho da abertura, qual o mecanismo, se o container de cima dá o container de baixo, se é como fazer uma planilha para calcular uma obra inteira, não tem como, ok? Então também não teria como fazer um cálculo manual de qualquer container com qualquer abertura, com qualquer situação, ok? E a questão principal aqui é o seguinte, o nosso container já é feito para resistir. Okay? Só que a gente vai enfraquecer ele com as aberturas, ok? E quanto mais aberturas, mais a gente enfraquece ele, entendido? Essa que é a questão principal. Então, se a gente for planejar um container, a gente sempre tem que pensar se a gente pode fazer todas essas aberturas, ok? Se vai ser econômico isso ali, como que a gente vai reforçar baseado no mecanismo da estrutura, ok? Precisa de elementos finitos? Não. O que precisa é um desenho ali, um diagrama de corpo livre, você pode usar um mecanismo de bielas e tirantes, que nada mais é que um mecanismo de treliça, certo? Para entender aquele comportamento da estrutura, ok? Você pode encontrar cortantes naquela região para também entender o comportamento da estrutura, mas você tem que entender que a estrutura vai se comportar baseado nos esforços, ok? E uma outra questão que a gente tem aqui também é esses janelões aqui, ó, a gente tem que entender que, lembra que aqui está em compressão? Pois é, se esse janelão aqui, ó, remove toda essa parede aqui, ó, o que vai acontecer que esse perfil agora corre risco de flambagem aqui, ok? É uma outra questão que é outro enfraquecimento, tá? Então, para calcular um container, você precisa necessariamente saber como que é o container que o seu cliente comprou, tá? Não é, eu vou comprar um container, faz o cálculo aí e depois eu acho o container. Não, tá? O teu cliente tem que descobrir qual é o container, você vai ter que visitar o local, ou pelo menos descobrir as informações de alguma maneira, tá? Descobrir a espessura das chapas, descobrir como que é o esqueleto dele, para aí sim poder fazer um cálculo, ok? É um cálculo especial, não é uma coisa comum, a gente não vê isso na faculdade, mas é uma questão que está se tornando comum, e aí, se você tiver a ideia dos conceitos básicos aqui, que é basicamente saber fazer um diagrama do corpo livre, saber fazer um cálculo de resistência de materiais, saber encontrar os esforços num ponto, tá? Que é a questão realmente de resistência de materiais, você vai conseguir calcular um perfil desses, tá? Não tem livros prontos de cálculo de container passo a passo, porque como eu falei, cada container é um arquiteto maluco diferente fazendo. Então, a gente vai ter cortes em pontos diferentes, container em cima de outro container diferente, tá? E uma estrutura de maneira diferente, onde você tem que fazer a concepção. E aquilo que eu falo, não existe livro de concepção estrutural. Existe livros de resistência de materiais que, se você souber, você vai fazer uma concepção estrutural eficiente, beleza? Então, por enquanto, seria isso.